Bom, e agora você acompanha um bate-papo com o pastor Paulo e Eusélia Dutra. A gente vai falar sobre o que é namoro. Para muita gente, a palavra namoro significa várias coisas. Agora, nesse bate-papo, você vai entender qual é a verdadeira concepção de namoro. Acompanhe no quadro de entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa referencial o pastor Paulo e a pastora Eusélia Dutra. Hoje a nossa conversa é sobre namoro. Afinal de contas, a gente está aqui no mês de junho, que é o mês dos namorados, né? Isso mesmo. Tudo bem com vocês? Tudo bem, um prazer te receber, prazer estar aqui. Eusélia, você preparou, gente, olha, eu quero registrar isso. Eles estão nos recebendo aqui na casa deles, tá? A gente tomou todos os cuidados em relação aí aos protocolos que tem que ser, né, tomados. Estamos gravando sem máscara, mas eu estou a uma certa distância deles. E muito obrigada pela surpresa. Olha a mesa que ela preparou pra gente. Ah, não podia ser diferente, né? No estilo Eusélia Dutra de ser. E queremos agradecer o convite. Olha, eu que agradeço por vocês nos receberem aqui na sua casa, na casa de vocês. E vamos começar o nosso bate-papo, né? Falando sobre um tema que às vezes eu fico me perguntando, será que as pessoas sabem o que é namoro? Existe namoro ainda ou não existe? O que vocês acham, hein? Como casal de pastores que estão sempre aí aconselhando casais e aconselhando jovens também, né? Na verdade, nós estamos sempre aprendendo sobre tudo, né? E nunca sabemos quase nada. Mas eu quero deixar meu bem responder essa pergunta. Bom, nós somos casados há 29 anos. Este ano nós completamos 30 anos de casados. E nós acreditamos, eu creio, né? Ela vai me confirmar que são quase 30 anos de namoro, né? Porque casar não é sinônimo de não namorar. E vice-versa, né? Namorar é sinônimo de casar. Agora, o que é realmente namoro, né? A gente está vivendo tempos em que as pessoas, quando você fala assim, vocês namoram? Você quer namorar comigo? Acho que nem tem mais essa pergunta, né? Hoje em dia, nós vemos que não tem mais essa questão de cortejar. Eu sou bem nova, né, gente? Mas eu tenho alguns anos atrás. E a gente mandava bilhetinho e era aquela coisa toda muito reservada, muito segredo. Hoje em dia, não. Os meninos vão bem aqui numa reunião de amigos, né? Uma resenha, como chama, e já saem de lá beijando, transando, ficando. Pastor, a coisa ficou assim muito solta, né? Eu gostaria de referenciar o fato de que há uma diferença entre ser amante, amor da antiga, e se ter princípios. Nós podemos evoluir, obviamente, dentro da cultura popular, da que a gente vai absorvendo gradativamente, mas princípios são inegociáveis. E eles é que referenciam os nossos valores, os princípios éticos, morais, e que eles são ocultos do ponto de vista estrutural, mas eles se percebem nos resultados, que podem ser positivos ou negativos. Uhum. Então, o estar enamorado faz parte de toda a relação que se inicia, seja ela na compra de um bem, de um carro. Nós nos enamoramos daquilo. E com a pessoa não é diferente, obviamente, que nós estamos falando de um relacionamento que, por estar enamorado, você está predisposto a valorizar, a considerar, a conhecer a pessoa, a ver a sua origem, sua procedência. Esse tempo de namoro é para isso. É para que a gente esteja favorável um ao outro. Dizem que o amor é cego. E por isso algumas pessoas deixam de perceber, deixam de enxergar algumas coisas. Mas de fato o amor não é cego. É que o tempo não foi o suficiente para elucidar essas características que são percebidas ao longo do dia a dia. Então enamorar é essa fase inicial onde nós olhamos valores, características que nos fazem seguir esse caminho para um compromisso, para um relacionamento mais sério. Pastor, mas o senhor acha que o homem ainda tem aquele desejo de... Porque o homem gosta de ir à caça, procura, né? Ele gosta de ter esse prazer de conquistar. Talvez esteja faltando isso para o homem? Bom, eu gostaria de levar um pouquinho mais para trás, e bem para trás mesmo. Quando Deus formou o homem lá no Gênesis, ele disse que era bom que o homem não estivesse só. E essa necessidade foi vista em primeiro lugar pelo Criador, por Deus.
Então, não é bom que o homem esteja só. E ele não está falando somente do sexo masculino, até porque naquele tempo ainda Sim. não havia sido tirado a mulher do homem. Mas da necessidade de se ter essa pessoa, essa companheira, essa necessidade de ser preenchida por alguém à sua imagem e semelhança. Então, é uma necessidade intrínseca na natureza humana. Há pessoas que possuem um dom. Não é muito bem a resposta daquilo que você perguntou, mas vou chegar lá. Então, há pessoas que são eunucas, que não têm necessidade de se casar. Isso não é um problema para ela, não pode se tornar uma regra. Mas a necessidade do homem ir em busca, e aqui nós entendemos que tu falaste não de uma forma pejorativa, mas a caça, como conquista, como busca, é algo de fato vital, até para uma, como eu posso te dizer, uma confirmação dessa masculinidade. Isso faz parte do homem. Uma característica peculiar do homem, homem. exatamente. É possível a mulher flertar, dar deixas, ela sinalizar que está propensa, desejosa ali com um olhar aberto a isso? Com certeza, isso faz parte. Né? Nós olhamos isso comumente na natureza, observando os animais, esse flerte, né? Mas isso, em função dessa ideologia de uma pseudo-liberdade, de uma pseudo-conquista, tornou um pouco, né, vulgarizou muito os relacionamentos e, com isso, muita ética, muito falta de respeito, veio junto com tudo isso, desvalorizando hoje a mulher e os relacionamentos, promovendo relacionamentos extremamente feridos, maculados, frágeis, superficiais, que de fato não é o que ninguém deseja. E curtos, né, pastor? Curtos, exatamente. Muito curtos. Eu quero só, em cima ainda dessa pergunta, é algo que meu bem não lembrou, mas que, inclusive, hoje nós comentamos na hora do almoço. Nós somos procurados por muitas pessoas, evangélicas, católicas, não independente do credo religioso. E há muitos homens de 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, conhecemos já alguns de boas condições financeiras e que vieram para a igreja não para receber Jesus Cristo, nem para serem cristãos, mas acreditando que no meio evangélico as mulheres têm outro comportamento e agora eles estavam querendo sair dessa vida de solteiro e casar. Mas não queriam as daquela cidade porque todos os amigos ou eles mesmos já tinham tido algum tipo de relacionamento. Então, os homens continuam com a característica que está na natureza deles desde o princípio dado pelo Criador, de querer algo bem peculiar a si. E quando eles vão procurar um relacionamento sério, eles procuram essas mulheres um pouco mais difíceis, digamos Inclusive, assim. usam uma terminologia, né? Essa é para casar. É, desse jeito. Quando quer se referenciar a algo que tem valor, Rapaz, que tem essa dignidade. Mulher ia para casar. Essa mulher é para casar. É isso Ou mesmo. seja, as demais não têm honra, valor. Na realidade, elas não se valorizam, elas se vulgarizam. E isso fica muito claro na maneira como se porta, na maneira como permitem que outros cheguem e desvalorizem o próprio produto. Falando aqui de uma forma parafraseada, né? Ela não é um produto, não é uma mercadoria, mas se desvalorizando. Entendi. Bom, a gente vai continuar esse bate-papo aqui com o pastor Paulo e Eusélia Dutra a respeito do namoro, né? Logo após o intervalo, então continue na nossa companhia porque a gente volta já já. Bom, e de volta aqui com os nossos convidados, pastor Paulo e Eusélia Dutra, falando aqui sobre namoro. A gente estava comentando agora há pouco aí sobre essa questão da desvalorização, né? Da mulher e também do homem. O comportamento de cada um que tem levado a, digamos assim, a não alcançar o resultado que talvez muitas mulheres queiram, né? Que é se casar, constituir família, etc. Mas agora, nesse tempo aqui, eu quero conversar com vocês sobre essa questão do cortejo, né? Cadê, gente, o cavalheirismo hoje em dia? Pastor, porque hoje em dia o homem conhece a mulher numa balada, numa festa, alguma coisa assim, já quer ir para os finalmente, né? Que pena, né? Que pena, é verdade. Que pena. Eu acho que, com a certeza de que as pessoas estão mais interessadas hoje em coisas do que, propriamente dito, nos relacionamentos. Isso é percebido na ênfase, no enfoque que é dado nos valores. Então,
se trabalha muito a formação, se trabalha muito a projeção, o trabalho, né, as conquistas materiais, mas não se tem padrão. E eu falo de comportamento mútuo, não de uma exigência, porque é muito fácil você exigir, mas você também tem que ser uma oferta de valor, de exigência. Isso é percebido na educação, é percebido nessa valorização. Qual é a mulher que não gosta de ser cortejada, de ser valorizada, de receber flores? Agora, pastora, tem mulher que reclama, né? Porque só recebe flores no Dia dos Namorados, ou seja, uma vez só por ano. Já pensou? Pois é, e esse cortejo tem que ser todo dia, levando em conta o padrão de Deus, o nosso Pai, porque todo mundo, tem exceções, mas a maioria, Deus é meu Pai, né? Se o homem fosse se parecer com o Pai, e, por exemplo, ele pegasse o livro de Cantares, que tem na Bíblia, ali não vamos discutir teologia do livro, mas ali Deus, como marido, como quem procura a mulher, ele leva para uma parreira, ele dá dicas de formas, inclusive da relação sexual. Ele fala de óleos, de mirras, de perfumes. O livro de Cantares é uma maravilha, Isso, né? Tudo é cortejo. Então, não é besteira, é essencial. Porque Deus quis, inclusive, colocar isso como padrão, um exemplo do relacionamento dele conosco. Então, é porque é muito importante. O senhor acha, pastor, que a relação sexual, logo no primeiro encontro, ela é digamos assim, uma trave para que o relacionamento siga adiante? Olha, não só isso, né? Nós estamos aqui tendo como referência, nós somos cristãos, temos como referência a palavra de Deus. O sexo, ele foi estabelecido por Deus como uma intimidade para a relação conjugal, onde haja valores, princípios, compromisso, aliança. O sexo, ele é uma situação, um ambiente de prazer mútuo, mas também de procriação. Se nós formos ver o sexo apenas como satisfação de prazer, nós estaremos frustrando o principal propósito de Deus, de que é povoar a terra de pessoas iguais e semelhantes a Ele, a sua imagem e semelhança. Mas também nós não podemos desassociar e tirar o prazer e tirar a satisfação, porque é provado cientificamente, né, que nós temos hormônios, né, nós somos como diz o pastor Cláudio Duarte, o nosso hormônio não se converte. Isso mesmo, isso mesmo. Então, nesse caso, pastor, o certo, o correto, de acordo com a Bíblia, é não ter relações sexuais durante o namoro. Obviamente, o namoro, como eu falei, nós falamos no início, é um cortejo, um momento de conhecimento, né, para você se conhecer, você adentrar por um compromisso de mais pontual. A relação sexual, ela é a cereja do bolo. Ela é um compartilhar de intimidade para pessoas que estão aliançadas, que se honram, que se valorizam. Hoje é feito o contrário. As pessoas já se relacionam sexualmente e elas vão fazer uma avaliação por baixo. Então elas vão ver se dá certo na cama e elas vão ver para ver se vão assumir um compromisso, uma responsabilidade, uma aliança, que deveria ser o contrário. Sendo que para Deus, casar não é você ir no cartório e assinar um papel e ter uma legalização, uma autorização para transar. Não. Casar para Deus, uma relação sexual é você estar casando. E casar quer dizer encaixar. Você, quando teve uma relação sexual, você encaixa na história do outro e o outro encaixa na tua história. Quando tu sai para outro relacionamento, tu leva a tua história e mais um pouco da de quem estava contigo na relação anterior. E assim sucessivamente. Não sei se me fiz entender. E nós vamos carregando histórias uns dos outros. E muitas vezes carregamos histórias negativas. E daí nós temos os resultados. É maior o número de divórcios do que o número de casamento. É maior o número de pessoas feridas, de jovens, de filhos doentes emocionais, histórias maculadas, principalmente a psique, as emoções doentes, e muitas vezes não sabemos o porquê e a ciência não explica. Porque a ciência não explica Deus. Bom, pastor, qual é a sua orientação para que a pessoa possa ter um relacionamento saudável? Né? Que tipo de comportamento ou postura tanto a mulher como o homem deve adotar para obter esse resultado que todo mundo quer, que é um resultado, né, positivo? Eu vou começar dizendo que não é necessário. Eu acho que não é necessário você definir que o seu namoro ele seja norteado apenas pela beleza, pela estética. São valores importantes. Mas conhece aquele ditado que beleza não põe mesa? Né?
é bonitinha, mas antipática. Uhum. São alguns chavões, alguns ditados que conotam esse contexto. Então, há valores muito mais importantes. Por exemplo, observar como a menina trata o seu pai, como o filho trata a sua mãe. São valores que vão referenciar o tratamento que, com certeza, você terá, ou do seu futuro namorado, ou da sua futura namorada, que será futuramente seu esposo ou sua esposa. Mas isso para quem está pensando, né? No caso aí, pastora, eu vou puxar um pouquinho para o lado da Certo. mulher Tudo aqui. bem. Isso, no caso, para aquela mulher que está pensando, por exemplo, num relacionamento sério, né? Tanto mulher Sim. como homem, né? Porque se for aquela coisa, não, eu só quero ficar, não quero compromisso, aí leva de qualquer jeito, né? Se for só para ficar, leva de qualquer jeito, não vai durar mesmo. Agora, para durar, uma das coisas que eu penso ser principal é você saber para onde o outro está indo, para você saber se quer ir junto. Porque você primeiro casa ou se junta, para depois você perguntar para onde o outro está indo. Aí o outro quer ir para o sul e você quer ir para o norte. E ninguém consegue encontrar um ponto e por isso as divisões. Então eu preciso saber o teu projeto de vida, você saber o meu. E aí vermos se dá para nós encaixarmos. E isso Ou nós leva dois. tempo, né? E isso leva tempo. Seria o namoro, mas já vamos para o sexo. Não se conversa, né? Vamos para os amassos, é só isso. Beijo, amasso. Ninguém conversa, ninguém põe no papel o futuro, o projeto de vida. Aí um homem casa com uma mulher que não quer ter filho de jeito nenhum. E ele já está casado. Aí agora ele vai ter filho com outra. Ela não quer, ele quer ter filhos, ela não quer. Então tem que saber o que cada um deseja, para ver se dá para caminhar juntos, para encaixar as histórias. O segredo, só para a gente encerrar, o segredo, pastor, então, é ter paciência, cautela, dar esse tempo, né, de se conhecerem, né? Exatamente. Existe um outro ambiente muito satisfatório e saudável, que é você trazer os princípios, porque casamento foi estabelecido por Deus. Não dá para jogar futebol sem as regras do futebol, a não ser que seja pelada. Pelada não tem responsabilidade, não tem compromisso, não tem equipagem, não tem horário. Mas se você for jogar um futebol com equipagem, né, no tempo certo, dentro das normativas... Tem as regras, Tem as né? regras. Casamento tem regras. Namoro tem regras. O namoro faz parte do casamento, né? Não existe tá. esse namoro desassociado do casamento, né? Porque para algumas pessoas namorar é pegar, é beijar, é levar para um motel. E namoro é um tempo de enamorar. Esses atos, essas consequências fazem parte do casamento. Infelizmente, há uma distorção de valores e de conhecimento desses valores pela sociedade. Queridos, adorei esse bate-papo aqui. Se eu tivesse mais tempo, a gente continuaria. Mas eu acho que vai render para outras entrevistas, viu? Se vocês toparem, Quem né? sabe? Estamos aqui. aqui. Com uma mesa dessa aqui, gente, eu faço questão de vir sempre aqui agora. Ah, sim. Convidado, o Jânio também, viu? Microfone aí. Como é que é, Zélio? O Jânio também está convidado. E você, a casa é nossa. Olha aí, gente, com um convite desse, faço questão de voltar, né? Sem essa pandemia de preferência, né, gente? Ah, sim. Pra gente se abraçar, assim, e não manter a distância como a gente está mantendo aqui. Isso mesmo. Mas faz parte, e eu quero agradecer ao pastor Paulo, à pastora Euzélia, né, por esse bate-papo aqui conosco, num programa referencial, falando de um tema tão importante, dando aí algumas orientações que eu acho que está precisando, né? Prazer é nosso. E nós Microfone. agradecemos. Eu que agradeço a participação de vocês e já estão convidados para um outro bate-papo conosco. É só marcar. É isso mesmo.